Nos anos 90, Hollywood vivia uma era de ouro para os filmes de ação. Explosões grandiosas, tramas cheias de tensão e heróis improváveis dominavam as telas do cinema. Em meio a esse cenário, surgiu um longa que se destacaria não apenas pelo espetáculo visual, mas também pela força de seu elenco e pelo carisma de uma lenda do cinema. Estamos falando de A Rocha, de 1996, uma história que combina conspirações militares, suspense eletrizante e a presença marcante de Sean Connery, em um de seus papéis mais memoráveis. A trama nos apresenta o general Frank Hummel, interpretado por Ed Harris, um militar altamente condecorado que, cansado das injustiças cometidas pelo governo com seus soldados, decide tomar medidas extremas. Ele lidera um grupo de fuzileiros renegados que invade a prisão de Alcatraz, em São Francisco, e ameaça lançar mísseis carregados com um gás mortal sobre a cidade. É nesse cenário de risco absoluto que entra em cena o especialista em armas químicas do FBI, Dr. Stanley Goodspeed, vivido por Nicolas Cage. Apesar de brilhante em seu campo de estudo, Goodspeed não é um homem de ação, e por isso precisa de ajuda para enfrentar o maior desafio de sua vida. A solução encontrada pelo governo é buscar o auxílio de um homem misterioso, cuja história foi apagada pelos bastidores da política internacional. Trata-se de John Patrick Mason, interpretado por Sean Connery. Mason é um ex-agente britânico que passou décadas preso em segredo pelos Estados Unidos, justamente por saber demais sobre arquivos confidenciais. Ele é também a única pessoa que conseguiu escapar de Alcatraz com vida. Agora, ironicamente, precisa voltar à prisão da qual fugiu, para salvar milhões de inocentes. A presença de Sean Connery no papel de Mason eleva o filme a outro nível. Com seu carisma inconfundível, ele constrói um personagem complexo, que é ao mesmo tempo um prisioneiro injustiçado e um herói improvável. Sean Connery adiciona peso dramático à trama e cria uma química perfeita com Nicolas Cage, que traz a energia nervosa de um cientista fora de seu habitat natural. Muitos fãs enxergam Mason como uma espécie de James Bond envelhecido, uma teoria não oficial que nunca foi confirmada pelos produtores, mas que contribuiu para aumentar a mística em torno da performance de Sean Connery. Por trás das câmeras, a produção de A Rocha também chama a atenção. O filme foi dirigido por Michael Bay, ainda em início de carreira, mas que já mostrava sua marca registrada. Explosões grandiosas, ritmo frenético e cenas de ação sempre maiores do que a vida real. A produção ficou a cargo de Don Simpson e Jerry Bruckheimer, conhecidos por criarem alguns dos maiores sucessos de bilheteria dos anos 80 e 90. Para completar, a trilha sonora composta por Hans Zimmer e Nick Glennie Smith trouxe intensidade e emoção, transformando cada sequência de ação em um espetáculo sonoro. O orçamento do longa girou em torno de 75 milhões de dólares, mas o retorno foi muito além das expectativas. A Rocha arrecadou mais de 335 milhões de dólares ao redor do mundo, se consolidando como um dos maiores sucessos de bilheteria da época. Um detalhe curioso é que Sean Connery, já uma lenda viva do cinema, fazia questão de garantir certas condições durante as filmagens. Ele pediu que fosse instalada uma pequena base de produção em São Francisco, para lhe proporcionar mais conforto e autonomia, mostrando o tamanho de sua influência nos bastidores. Na crítica, o filme teve uma recepção mista. Alguns jornalistas reconheceram que a execução do filme foi impecável, com destaque para as atuações do elenco principal e a habilidade de Michael Bay em construir um espetáculo visual. Roger Ebert, um dos críticos mais respeitados do cinema, deu ao filme a nota de 3,5 em 4 estrelas, elogiando sua mistura de humor, ação e suspense. O público, por sua vez, abraçou a produção imediatamente, transformando-a em um dos grandes sucessos daquele ano. Com o passar do tempo,
A Rocha deixou de ser apenas um sucesso comercial e se tornou um clássico cult dos anos 90. Para muitos, ele é lembrado como um dos melhores filmes da carreira de Michael Bay, e também como um dos últimos grandes papéis de Sean Connery em Hollywood. Além disso, ajudou a consolidar um estilo de ação que dominaria a década seguinte, com explosões cada vez mais grandiosas e um ritmo de narrativa acelerado. Revisitar a Rocha é como abrir uma cápsula do tempo dos anos 90, e sentir novamente a força de um cinema que não tinha medo de ser grandioso. É ação pulsante, suspense sufocante e atuações que transformam cada cena em um espetáculo inesquecível. Sean Connery, Nicolas Cage e Ed Harris deram vida a personagens que se gravaram na memória coletiva, e Michael Bay entregou um de seus trabalhos mais marcantes. Mais do que um grande filme de ação, A Rocha é um ícone, um daqueles filmes que atravessam gerações e continuam arrebatando quem se deixa levar por sua intensidade. Um verdadeiro clássico que reafirma o poder do cinema de ação em seu estado mais puro. Este foi mais um mergulho no universo do cinema, aqui, no Cine Explorador. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Welcome to the Rock.